na tranquilidade do Stanley Park, na costa oeste canadense. Começamos por Niagara Lake, passamos por Montreal, Quebec, Toronto, pegamos a estrada considerada mais linda do mundo, das Montanhas Rochosas, passamos por Jasper, Banff e agora em Vancouver, para conhecer um pouco da economia do Canadá. Um dos últimos vídeos falamos a respeito das diferenças entre a Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. E agora temos a quarta alternativa, que são as ex-colônias britânicas, como Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que mantêm em sua Constituição o chefe de Estado como o rei do Reino Unido. Vamos conhecer mais um pouco sobre o Canadá. Bom café! O Canadá possui um terreno acidentado e climas que variam do temperado, mais ao sul, e ártico, ao norte. O país possui elevados indicadores sociais e econômicos, sendo atualmente uma das maiores economias do planeta. O governo é uma democracia parlamentar federal sob um sistema de monarquia constitucional que tem à sua frente um governador-geral que representa o reinado e o primeiro-ministro, eleito mediante voto popular. É dividido em províncias e territórios, fala inglês e francês, sua moeda local é o dólar canadense e o fuso horário pode chegar em até 6 horas. A população é de 37.742.000 habitantes, que se concentram nas porções meridionais do território e é uma das mais elevadas expectativas de vida do mundo, que é de 82,2 anos. Está dividida entre 34,7% de católicos, 13,7% de protestantes, e os não religiosos e ateus somam 25,8%, completando com 4% de anglicanos e 3,6% de islâmicos. Os primeiros povos estrangeiros que aportaram em terras canadenses foram os vikings, na costa atlântica, por volta do ano 1000. Os europeus chegaram à região somente no final do século XV e no século seguinte teve início a Era Colonial Canadense, inicialmente com os britânicos e posteriormente os franceses se estabeleceram no país formando seus próprios domínios. Algumas das províncias em que se divide o território canadense se uniram e deu-se início ao processo de independência política do Canadá que ocorreu em 1867. A língua francesa e a cultura francesa continuam sendo elementos importantes da identidade canadense, especialmente na província de Quebec, onde a maioria da população fala francês como língua materna. Com o tempo, outras áreas foram se incorporando a esse território e declarando sua independência em relação à Grã-Bretanha. Em 1982, o Canadá promulgou a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, um marco para a soberania para o país, entretanto, permanecendo uma monarquia constitucional sob a coroa britânica. Milhares de ilhas compõem o chamado Arquipélago Ártico Canadense, no Oceano Ártico, ao norte do Canadá continental. Considerando também essas áreas, a linha costeira canadense atinge 202.000 quilômetros e faz divisa apenas com os Estados Unidos, incluindo o Alasca. A costa oeste é a principal área montanhosa do Canadá, com destaque para as Montanhas Rochosas, onde fica o Monte Logan, o maior pico do país com 5.959 metros de altitude. Estima-se a área de floresta do país seja de 38,7% do seu território. O país abriga também parte dos Grandes Lagos na sua fronteira sudeste com os Estados Unidos. Fica no território do noroeste o maior lago do país, o Grande Lago do Urso, com 31.153 km². Seu rio mais extenso é o Mackenzie, com 4.241 km. A economia canadense é a nona maior do mundo. O PIB do país fechou em 2,2 trilhões de dólares ao final de 2024,
com a maior parcela representada pelo setor de serviços em conjunto com a indústria. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um dos mais elevados, com 0,929, tendo com um PIB per capita de 46.194 dólares. O subsolo canadense é rico em recursos naturais, como petróleo e gás natural, minério de ferro, cobre, zinco, urânio, potássio, entre outros, o que orienta muitos setores econômicos, notadamente a indústria. O país se destaca também na produção de papel e celulose e em equipamentos de transporte. O setor agropecuário é voltado para a pesca, além da produção de carne de porco e leite. Apesar de possuir apenas 4,7% de terras agricultáveis, produz milho, cevada, trigo, soja e couza, da família da mostarda, e de suas sementes se extrai óleo também utilizado na produção de biodiesel. Então, vamos conhecer algumas curiosidades do Canadá? O país é o quarto em número de aeroportos no mundo, possui quase 80 mil quilômetros de ferrovias, e dentre as rodovias nacionais destacam-se a Trans-Canada Highway, que cruza o país do sentido de leste a oeste e possui 7.821 quilômetros de extensão. É considerado uma das rodovias mais belas do mundo, cruzando as montanhas rochosas. A bandeira canadense traz estampada a folha do bordo ou maple leaf, um dos símbolos do país. O nome Canadá é proveniente da palavra Kanata, originária do povo indígena Iroquês, e que significa povoado ou vila. Depois de Paris, Montreal é a segunda cidade do mundo em que mais se fala francês. O hóquei é o esporte mais amado pelos canadenses. Eles jogam nas escolas, nas universidades, nas quadras, na grama, no gelo. O Canadá é o país que concentra o maior número de ursos polares do mundo. – 99% da população canadense é alfabetizada, sendo que mais da metade tem diploma acadêmico. É considerado um povo criativo com várias invenções interessantes, como o telefone, fogão elétrico, microscópio, televisão, insulina e o basquete. Sim, um dos esportes mais amados e praticados nos Estados Unidos é uma invenção do seu vizinho. Os Estados Unidos e o Canadá fazem a maior fronteira do mundo, com extensão de 8.891 quilômetros. O país tem cerca de 25 mil lagos, um quinto da água doce do planeta se encontra lá. Uma curiosidade é que um desses lagos mantém o nome indígena até hoje, mas é impronunciável, pois formado por 23 letras. Nem me atrevo a tentar. Só trato pela forma reduzida, ou seja, Pequache, de Manitoba, que significa local onde pescamos trutas selvagens com anzol. O Canadá é um país frio, com muita neve no inverno, e sua capital, Ottawa, é a segunda capital mais fria do planeta, só perde para Ulaanbaatar, que fica na Mongólia. Tim Hortons, ou Timis, apelido carinhoso, é uma rede de cafés que é paixão nacional e foi fundada em 1964 pelo famoso jogador de hóquei. A abertura do Café com Sambuca e Cantutini de hoje foi gravada no Stanley Park, Vancouver, fim da linha da nossa viagem de leste a oeste pelo Canadá, passando por Quebec, Montreal, por sua capital Ottawa, ainda do lado leste, por Toronto, Niagara Falls, Niagara Lake, Calgary, pegando a estrada das Montanhas Rochosas, uma das mais lindas do mundo, indo para Banff, Lake Louise, Jasper. E finalmente a pequena e calorosa Whistler, palco dos Jogos Olímpicos de Inverno. É mais um dos inúmeros parques bem cuidados e preservados do Canadá, o segundo país do mundo em extensão territorial, com mais de 9.900.000 km², ficando atrás apenas da Rússia. Bom café! E aí, gostaram das informações sobre o Canadá?